Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é o AscengCast, seu canal de informação da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais. Eu sou Paula Granja e estaremos juntos conversando sobre temas relacionados à nossa cadeia suinícola. A partir de hoje, teremos uma série de 3 podcasts, onde trataremos de temas que vão impactar o dia a dia de seus negócios. São eles: entendendo e ajustando as emoções nas negociações. Já no segundo episódio, trataremos de negociação, colocando o mercado como foco principal. E finalizaremos a nossa série discutindo o realinhamento de regras para perfeito andamento das relações pessoais e comerciais. E nós convidamos todos vocês a estarem conosco nessa jornada de conhecimento. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje: entendendo e ajustando as emoções nas negociações. E para tal, vamos receber Maurício de Souza Lima Toca Fundo, psicólogo pela PUC Minas e fundador do Instituto Brasileiro de Programação Neurolinguística e da Sociedade de Terapia Breve, trainer e diplomante pelo Instituto de Programação Neurolinguística do Sul da Flórida. Dedica-se ao desenvolvimento da programação neurolinguística desde a década de 1980. E Alvimar Jales, médico veterinário e consultor de mercado da Asceng. Olá, sejam muito bem-vindos, Alvimar e Maurício. Obrigado. E aí, Alvimar, o que temos para hoje no nosso programa AscengCast? Olha, hoje o nosso convidado é o Maurício Toca Fundo. Ele é profissional da área de PNL e o nosso objetivo aqui hoje é entender o componente emocional das negociações, que é um processo natural, né? E o Maurício, como especialista nesta área, nós vamos conversar sobre as possíveis ferramentas para melhorar Primeiro a gente precisa entender o nosso componente emocional. A partir do momento que a gente entende, aí a gente procura melhorar. Então, Maurício, vamos explicar para o público leigo um pouquinho o que é essa tal de PNL? Primeiro cumprimentando a todos, né? Obrigado por nos assistirem. Obrigado por me convidar, Alvimar. Obrigado. Tá. A PNL é um estudo da estrutura do comportamento subjetivo. Eu vou conhecer muito mais a sua estrutura no que te interessar para desenvolver alguma habilidade ou para resolver algum problema. Eu vou interessar muito mais pela sua estrutura do que pela sua história. Entende? E a PNL chega à estrutura, por exemplo, se chegar à estrutura de uma habilidade, eu posso replicar uma habilidade dele para você, para quem mais quiser. Essa habilidade de replicar de replicar algo que alguém faz bem. Se for um problema, a gente vai precisar descobrir, assim que a gente tiver a estrutura, a gente vai precisar descobrir o que a gente precisa mudar na estrutura do problema para que ele não seja mais problema. E a gente, às vezes, até transforma um problema numa habilidade. Maurício, esse processo todo, né, da formação de preço, quando aqui em Minas Gerais começou lá atrás, a gente acreditava que precisava ficar bom na oferta e na procura, como somos. Mas ao caminhar, a gente foi percebendo cada vez mais a importância da parte emocional, das expectativas, das pessoas que estão ali cuidando dessa formação de preço. Eu gosto muito de um exemplo que você já citou, aí até para ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho mais da PNL, que é aquele exemplo comparativo que você faz com a botânica, né? Então, ao estudar determinadas árvores, você começa a entender as folhas, os caules, e aí você consegue estabelecer um padrão.
que aquele tipo de folha, aquele tipo de caule, ele já vai dar uma raiz assim, um fruto. Então, você está nos dizendo que a PNL seria isso. Você consegue entender a estrutura do comportamento de cada um. Seria isso? Pode ser que eu não precise arrancar a árvore para ver a raiz, né? Eu posso saber, a natureza repete seus padrões. Então, se deu tal padrão de distribuição de folhas, de ramos, de flores e de frutos, dá para saber que tipo de raiz é aquela. Que raiz, se a raiz é reta, se a raiz é ramificada. Tá? Sim. Então, olha só, pessoal. Esse é um bom exemplo, porque esse a gente entende como a Seng que neste momento esse é o nosso maior desafio. Equilibrar a necessidade de racionalidade que o mercado exige com os nossos comportamentos. Todos nós somos seres humanos, todos, com as mesmas naturezas, com as mesmas questões, né? Então, assim, é isso que eu queria. Vamos trazer mais essa pauta, Maurício. A gente escuta muito, né, que existe o componente emocional e o componente racional. Algumas divisões até classificam que o cérebro de um determinado lado é emocional, outro racional. Hoje, a gente já vê muito de que somos pura emoção, que agimos emocionalmente e depois vamos lá buscar uma justificativa. Conta pra gente como que a PNL poderia nos ajudar a buscar uma visão objetiva do mercado, cuidando das nossas emoções ali, né? Porque o preço ele é muito delicado. O preço, quando está em queda, ele emociona muito, né? Então, vamos ver o que a PNL poderia nos ajudar nessa relação da nossa emoção com a objetividade que o mercado precisa. A compreensão do mercado é extremamente importante para quem oferece recursos para o mercado, para quem vende, né? Então, não dá muito para compreender um supervisor de venda que não compreende o mercado, que cresce até um certo ponto, depois ele entra em baixa e ele vai entrar em alta outra vez. Então, dá essa senoide aí. Né? A compreensão disso, a compreensão objetiva disso depende de cada produto. Então, um bom vendedor de carro sabe que hora que o pessoal vai parar de comprar carro. Entende? Ele sabe que hora que vai aparecer o primeiro vendedor desanimado porque recebeu muito não. Tá? Então, o mercado, queira ou não queira, ele vai para o ponto de baixa. No ponto de baixa, é necessário preparar o mercado para a próxima alta. Porque se isso aqui for uma alta e aqui for outra, o jeito de vender aqui é muito diferente de vender aqui. É como na agricultura, tá? Depois da colheita, preparar a terra. Perfeito. Entende? Eu não sei se eu... Não, conseguiu. Você está me dizendo que um bom vendedor conhece o comportamento do mercado. Um bom supervisor de venda. Um bom supervisor de venda, que aí nós podemos derivar para o próprio suinocultor, que é um vendedor. Então você está nos dizendo que a PNL já mapeou isso, né? Inclusive os comportamentos em cada fase precisam ser diferentes. E eu achei seu exemplo muito bom. Não dá para ter comportamento de plantio na época da colheita ou vice-versa, né? Então, esse, Maurício, é um desafio nosso hoje, porque a fase de baixa do mercado, que é naturalmente desconfortável, ela tem sido um processo muito conflituoso no nosso mecanismo de formação de preço. Olha, para o vendedor experiente numa determinada área, não devia ser desconfortável, não. Devia ser um momento de preparação para a próxima alta. Tá? Eu sei que os meus clientes
literalmente desaparecem no fim do ano, entre o Natal e até quase o final de janeiro. Tá? É hora de eu preparar tudo para o próximo ano, que começa depois do Carnaval, não é isso? Então, é hora de eu preparar tudo. Anotar coisas novas acontecidas ao longo do ano, ver a tendência dos clientes que estão vindo, né? Os clientes do ano passado não são os mesmos clientes do ano que vem. Então, é um momento fértil, esse momento de preparação. É rico. Não devia angustiar ninguém. Exatamente, ótimo. E vamos pensar um pouquinho aqui sobre esse exemplo seu do supervisor de vendas, né? Uhum. Você imagina um supervisor de vendas sabendo que o mercado não é favorável naquele momento, com comportamentos sobre os seus subordinados inadequados. Ele vai gerar o quê? Frustração. Ele vai gerar desânimo, desmotivação, que é um elemento essencial em vendas, é a motivação, né? Tá. O vendedor motivado pode ser que ele venda. O vendedor desmotivado não vende, não. Entende? Por exemplo. Então, talvez seja a hora do supervisor de vendas, é o nome que dou? Qual é o nome que vocês dão? O nosso é o suinocultor, né? Seria o vendedor, exatamente. Isso. Ele tem uma posição de decisão sobre as vendas, seria semelhante ao supervisor. Que é o poder mesmo de decisão. Então, a hora da baixa é a hora de procurar nichos novos do mercado, procurar jeitos novos de vender. Tá? Todo supervisor de vendas experiente, ele não é um mero vendedor, né? Ele é também uma pessoa que entende de técnicas de venda, que entende dos recursos, e ele é capaz de criar jeitos novos em situações críticas e novas. Entende? Quer dizer... O Maurício, uma coisa interessante também, né, lembrando um pouquinho aí da PNL, são os riscos de você tentar estimular alguém num momento que não é adequado. Isso vira problema, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para nós sobre os riscos e os efeitos daquela tentativa de estimular alguém que não está em condições de ser estimulado, que aí a gente extrapola para o mercado. Faz sentido? A estrutura da motivação mostra isso muito bem para a gente, né? Porque a pessoa motivada vai lá no fundo dela e busca até os seus últimos recursos e gasta toda a energia dela. Tá? Então, se a pessoa está desanimada porque objetivamente o mercado mudou, tá? É possível motivar a pessoa para esse mercado alterado, esse mercado que está caminhando para baixo, inclusive oferecendo recursos para a pessoa. Mas se a pessoa está desanimada porque está com problema, essa é uma pessoa que não deve ser motivada, né? Então, eu posso chegar para você, por exemplo, e falar: Alvimar, está difícil, né, companheiro? Você fala: minha esposa está no hospital. Pode parar a motivação. Tá? Pode parar a motivação, que vai criar mais problema do que recurso. Então, você não deve motivar alguém com problema pessoal, você não deve motivar alguém doente, você não deve motivar alguém que está sem preparo físico para a situação. Então, como é que motiva um atleta que está sem preparo físico? Ele tem que se preparar fisicamente primeiro. Então, olha só, Maurício... Não sei se eu consegui responder. Não conseguiu. Isso é um bate-papo, né? A gente está dialogando sobre essas ferramentas, e aí essa explicação sua sobre a motivação me deu uma lembrança aqui, que é um processo que a gente vive também. Que aí eu queria que a PNL nos ajudasse aí. Na hora que o mercado está lá em baixa e a realidade objetiva mostra isso, tem pessoas que formulam um determinado discurso
na crença de que aquela realidade macro vai se alterar por aquele discurso. O que nós sabemos que naquele momento não é possível. O que é a estrutura disso, né? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Não sei se a gente consegue isso. Para que a gente toque o íntimo de quem tem esse tipo de visão, para que ele entenda por que ele faz isso e avalie se vale alterar ou não. O que essa pessoa tem que fazer é gerar alternativas para vender num mercado que não quer comprar. Mas sempre tem um nicho de mercado, tá? Sempre tem um jeito novo de oferecer o produto. E isso é papel de quem gerencia o processo. Tá? Eu compreendo que haja alguém que não sabe disso que eu estou falando. E então, quando o mercado entra em baixa, essa pessoa se desespera. Tá? Um supervisor de venda, um coordenador de vendas, um dono de negócio, desesperado porque o mercado está em baixa, é um fracasso total, entende? Quer dizer, então, os bons supervisores de venda falam em manter pelo menos a base da meta. Sim, eu fiquei curiosa um pouco, professor, com essa questão da estrutura da motivação. Eu sei que a gente não pode motivar uma pessoa que está desmotivada quando o mercado está em baixa, mas como manter essa questão da base da meta? Porque você precisa colocar a sua equipe, né, pensando nesse exemplo, que ela esteja pelo menos motivada a fazer essa base. Ele vai ajudar as pessoas, os vendedores, a descobrir aspectos novos. Na equipe sempre tem isso. Você já viu fulano? O fulano está achando um jeito de vender. Ele encontrou alguém que quer comprar. Ele encontrou um nicho novo de mercado. Esse é o nome que todo mundo usa, né? Tá. Você já viu fulano? Olha, ele está oferecendo o produto de um jeito muito diferente. Entende? Quer dizer, e as pessoas estão comprando desse jeito novo. Então, seria estudar o seu mercado, seria uma ótima pergunta. Mas não Paulo. dá para entender um negociante que não conhece o mercado dele. Entende? Propondo coisas que não são possíveis de acontecer. Exigindo descontroladamente dos outros, cobrando, criando um clima ruim na equipe. Isso entende? Seja como for o clima da equipe de vendas, ou da equipe que produz também, né, precisa ser mantido bom. Tá? E o vendedor que não conhece direito o mercado dele perturba mais ainda. Entende? Sim, ele justamente. Ele passa a ser um perturbador. Não sei como é que é na área de suinocultura. Perfeito. Mas perfeito exemplo. Olha o que o Maurício está trazendo para a gente, né? Um comportamento inadequado ou irrealista de venda, né, numa situação que não é possível, ele traz perturbação. E acaba com o mercado. Exatamente. E aí, a sua pergunta, Paulo, olha que interessante. Como que a gente extrapola aqui? O Maurício, como a PNL estuda muito essa questão comportamental das vendas, ele está trazendo isso. Quem que seria o supervisor, o exemplo de supervisor de vendas que ele traz para nós? Quem seria? A Seng. A Seng seria, como entidade, como bolsa, a supervisora de vendas. Né? Então, cabe à Seng se posicionar da melhor maneira possível dentro também dos momentos difíceis, do momento de baixa. E não negá-lo, não tem como negá-lo. O que ele está trazendo para a gente é que você negar um momento pior de mercado e comportar-se de modo inadequado, você com certeza vai trazer problemas, né? Você tem que ter estratégias para ultrapassar aquilo dentro do que é possível fazer, mantendo a estrutura e o moral da equipe pronto para a nova onda de melhoria. Seria isso, Maurício? Está certo? Seria. Tá. Preparar a terra para plantar as novas sementes e ter a nova colheita ali na frente. É bem essa analogia aí em vendas. O pessoal de vendas usa muito essa analogia. Tá? E vamos ver o que é
que nessa baixa de mercado a gente pode fazer para manter, O que dá para fazer. fazer o que dá para fazer. Sim, com uma estruturação, com um estudo, seria assim, pensando mais dessa forma técnica, Vilmar. Como a gente exato. pode pensar assim? Exatamente assim. Veja bem, é o que vão trazer para a Seng. Certo. Se a gente exagerar em comportamentos inadequados, nós podemos destruir o processo. Tá certo? Nós temos um processo racional, democrático, participativo, que está em constante evolução. Se a gente não tiver a capacidade de entender que a baixa existe, virá, está ali, né, nós podemos distorcer de tal maneira o nosso processo coletivo que nós podemos desvirtuá-lo, né? Você imagina um supervisor de venda, como diz Maurício aí, esquentado de cabeça quente dentro de uma equipe propondo o que não existe, o que não é possível. Só vai trazer problema, né? Exatamente, né? Então, olha só, o que Maurício está dizendo que não é só vender, é também manter a estrutura, né? Então, a fase de alta é muito confortável, é muito gostosa. Ela é natural, ela é automática. E é né? como se fosse uma zona de conforto também, a fase de alta. Ninguém quer sair da zona de conforto. Mas, na verdade, não é zona de conforto, não. O supervisor de vendas experientes, ali antes, na baixa de mercado, ele se preparou para vender na próxima alta. A próxima alta, acho que eu já disse isso aqui, repito, a próxima alta é diferente da última alta. Tá? Vender suíno aqui era uma coisa, vender aqui é outra. Não existem duas altas de mercado iguais. Isso tá... Olha só, uma lembrança que vai ajudar a clarear o seu questionamento. Como que a gente poderia trazer isso para o suíno? A venda do suíno, ela não é de safra, ela é semanal. Tá? Então, a maioria das suinoculturas, das propriedades, dos produtores, ele tem uma programação semanal, que ele tem que vender o ano inteiro. Como a expressão, gente, tem que vender verde e seco. Estando bom, estando ruim, ele tem que cumprir o compromisso com o comprador dele. Agora, a gente também sabe que existe uma parcela da produção que você pode flexibilizar, ou reter, oferecer mais. Então, vamos voltar no exemplo do Maurício. Quem está bem posicionado dentro da lógica de mercado sabe a hora de não correr para vender e sabe também a hora de vender um pouco mais, né? Então, ao entender as ondas de mercado, algo que a gente dialoga constantemente nas nossas reuniões de quinta-feira, a gente sabe qual que é o preço, né, que eu posso vender mais. E não chega num preço confortável, aí eu fico sonhando com um preço que não existe e perco a oportunidade de vender mais. Na hora que o mercado entrou em baixa, eu me desespero com aquela queda e vendo mais na hora pior. Então, a falta de entendimento do mercado e a falta do comportamento adequado em relação à alta e à baixa me dá prejuízo. E ainda coloca todo o sistema em risco se a gente não tiver habilidade, como a Seng, como diretoria, como nós, os profissionais do processo da Bolsa, de preservar aquilo que foi construído por todo mundo. Senão, o nível de desentendimento na fase de baixa destrói a equipe de vendas ou destrói o processo coletivo, né? E o que o Maurício traz para nós? A PNL já mapeou isso com folga, né, Maurício? Sim. Com sobra, né? Qual que é o melhor comportamento adequado de um bom supervisor de vendas? Qual que é o comportamento adequado de um bom suinocultor que entenda a lógica do mercado, né? Então, é muito por aí, né? Agora eu tenho mais uma aí na esteira dessa questão do comportamento de vendas, né? Outra coisa, Maurício, então vamos lá. Então nós falamos muito da questão da venda. Agora vamos tentar explorar um pouquinho da questão da percepção da realidade.
até para eu entender os cenários, eu tenho que ter a melhor percepção da realidade possível. E aí eu queria explorar com você o conceito de o mapa não é o território. Entendi. Tá certo? O que é isso? Fala um pouquinho para o nosso público o que é esse mapa não é o território. É o seguinte, uma característica marcante do ser humano é que nós, seres humanos, não lidamos diretamente com a realidade. A gente constrói representações da realidade e a gente lida com a representação. Tá? Então, há representações melhores da realidade, há representações piores da realidade. Né? É uma analogia com os mapas, né? Quer dizer, então, o ser humano constrói mapas da realidade e lida com os mapas. Tá? Há mapas melhores, há mapas incompletos, piores, né? Quer dizer, isso também é interessante, né? Porque vamos dizer que o mercado de suíno está em baixa, ninguém está vendendo quase nada, tá? Mas tem alguém que está vendendo bem, surpreendentemente. Tá? Como é que essa pessoa, ou essa empresa, ou essa suinocultura, né, está compreendendo a realidade de mercado a ponto de vender bem? Vamos perguntar para ele o que é que ele faz. Tá? É aquele negócio de descobrir a estrutura, né? E a gente pode imitar. Olha só, escapando. Ou tem alguém que representa a realidade de um jeito muito diferente. Ei, peraí, nós não estamos vendendo nada, tá? Deixa eu cuidar da minha produção. Deixa eu organizar tudo aqui, trazer raças novas, tá? E criar uma base boa, tá? Porque ali na frente eu vou vender, tá? Quer dizer, a alta vai chegar. Isso é infalível em tudo quanto é mercado, né? Exatamente. Tá? A alta vai chegar. Aquele desesperado que vendeu tudo de qualquer jeito, mais barato, concorrendo até deslealmente com os outros, quando chegar ali na alta, ele não tem o que vender. Não sei se você conhece, se isso acontece com a suinocultura. Com certeza, com certeza. Então, como é que esse sujeito que vendeu tudo de qualquer jeito compreendia a realidade? Eu tenho que competir com os outros e não sei o quê, eu tenho que ter qualquer lucro, tá? Só que pode não dar tempo dele criar um rebanho suíno suficientemente bom para ele vender ali na alta. Exatamente isso. Seu exemplo é perfeito. Tem gente que faz isso? Com certeza, Maurício. Exatamente. Seu exemplo é perfeito nessa parte que a gente está falando sobre, no momento pior, você tenta, dentro do possível, minimizar as suas vendas. E estruturar o seu negócio. Exatamente. No momento bom, você vende aquilo que é possível vender a mais. É exatamente isso aí, Maurício. O que você chama de preparar o rebanho, que Maurício não tem a vivência, é engordar. Você deixa ele mais tempo na propriedade, ele vai engordando mais ou não. Ali na frente ele vale mais, né? Ele vai ter mais peso para vender. Se você se desesperou e correu para vender na baixa, você baixou o seu estoque de animais, na hora que vê um momento bom você não tem. Aí o seu rebanho está tudo mal. É exatamente o que você falou. Agora, deixa eu explorar. Perfeito. Mas eu fico na dúvida, sim, professor Elvimar, pensando na questão do emocional. Como que a gente segura, sabendo, por exemplo, nós estamos em baixa, temos custos na granja, né? Preciso manter esses custos ok. Como segurar o emocional para eu manter esses custos ok e não vender a mais forma como o professor falou? É o nosso objetivo aqui hoje, Paula. É tratar desse assunto, tocar nesse assunto e tocar as pessoas para isso. E aí eu quero pegar o seu gancho do Maurício e falar, explicar um pouquinho mais para o nosso público o que é essa história de um mapa não é o território. Né? É o que o Maurício trouxe para a gente e ele vai me corrigir se necessário aqui.
Todos nós, viu, pessoal? Eu, o Maurício, a Paula, todos vocês que nos assistem, tá certo? Nenhum de nós lida com a realidade objetiva. Que isso, Alvimar? Você está falando... Maurício é o professor aqui que vai nos corrigir. Cada um de nós tem um mapa. Esse aqui é o conceito. Depois você fala do pesquisador, foi em 1930 que ele trouxe esse conceito. Então, eu tenho um mapa, tá? E aí eu lido com a realidade. Você tem outro, você tem outro. O que acontece, Paula? A gente acredita tanto nas nossas verdades que a gente acha que aquilo são os fatos. Depois que você entende que o mapa não é o território, você já é mais flexível ao ouvir o outro, com a sua própria interpretação da realidade. E aí você dá mais espaço para a interpretação do outro. Então vamos pensar o seguinte. Engraçado, eu estou aqui, né, enrijecido com os meus conceitos sobre o mercado e brigando contra a realidade. Eu acredito tanto naquilo que eu não abro mão. Agora vamos mudar um pouquinho. Não, Alvimar, você já sabe que o mapa não é o território. Então, o que você está acreditando é a sua interpretação. Deixa eu olhar a interpretação da Paula. Deixa eu estudar, deixa eu utilizar o aplicativo para ver como está o mercado, utilizar a base de dados seria importante nesse momento? Não, demais, mas aí já é uma parte mais no final. O que eu estou propondo é justamente o início. É eu, no meu interno e no meu íntimo, entender que a realidade que eu chamo de minha é interpretativa. Se o seu mapa, se a sua representação da realidade, ou seja, o seu mapa, não estiver dando o resultado que você quer, você precisa mudar o seu mapa. Você precisa olhar isso por outro ângulo. Tá. E como é isso? Você falou de 1930, esse conceito. Conta um pouquinho pra gente como é. Como aconteceu? O filósofo trouxe essa ideia que eu trouxe aqui, que é dele, tá certo? Ele viu que o ser humano não é como os outros bichos, tá? O ser humano representa a realidade e ele lida com a representação, tá certo? Então, eu não lido com o universo, eu lido com uma teoria do universo, entende? Teorias essas que vão mudando, né? Eu não lido com o sistema hidrográfico, eu lido com uma representação que eu tenho daquilo, tá? Você está olhando se os rios daquela região vão te dar água para você irrigar o campo, tá? Eu posso estar olhando os rios daquela região para ver se eles são navegáveis. Então o meu mapa é muito diferente do seu. Sim. Coisas que você vai falar não vão bater nada em mim. Entende? Pode ser que a gente ache uma coisa em comum, então a gente soma, né? O que é que você quer, né? Esse é o primeiro ponto para a gente lidar com a realidade objetiva. E então procurar qual é o melhor modo de fazer isso. Às vezes está difícil a gente mudar a representação que a gente tem. Tem uma pergunta clássica, né, em PNL. Quem é que está fazendo isso bem? Tá? E a próxima pergunta, como essa pessoa faz isso? Exato. E você pode buscar a estrutura, você pode buscar o mapa da outra pessoa e usar o mapa da outra pessoa, em vez de ficar usando o seu, que está te levando para um outro caminho muito diferente. Olha onde que nós vamos chegar. Olha para você ver, Paulo. Vamos voltar aqui e juntar isso tudo. Imagina que a realidade é a mesma, tá? Aí você tem um suinocultor A que na baixa usou o mapa, a interpretação dele e segurou as vendas. E você tem um suinocultor B que liquidou, desesperou e liquidou. E o outro entendeu que aquilo era transitório e esperou e vendeu no momento melhor. Os fatos são os mesmos. Teve o desesperado que lidou só com o aqui e agora. Né? Vou vender tudo porque não está dando. Né? Tem o outro que olha no horizonte maior. Era assim, agora está assim. Ali na frente vai estar de um outro jeito
peraí, então não vou vender o meu rebanho agora não, tá? Vou vender só o necessário para manter... Os manter custos, né? os custos básicos, né? Sim. Tá? Exatamente. E vamos lá, vamos explorar isso. A realidade do mercado é exatamente a mesma para esses dois personagens. Um interpreta aquela fase de baixa de um jeito e, por consequência, age de outro. Interpreta e age dentro de uma lógica. O outro tem outro mapa, interpreta a mesma realidade de mercado de uma outra forma e, por consequência, age. Se eu ficar entrincheirado na minha crença, na minha posição, eu não estou nem aberto para entender isso. E aí é o que o Maurício trouxe aí. Espera aí, se eu estou tendo um preço médio pior por causa do meu comportamento, deixa eu ver se tem alguém que está com um resultado melhor ou com um preço médio melhor. O que ele está fazendo? É o que nós estamos falando. Deixa eu dar uma olhada no mapa dele, deixa eu entender a interpretação dele para que eu possa alterar o meu comportamento. Então, essa que é a beleza da coisa, e ela pode parecer complexa para quem esteja escutando isso pela primeira vez, como foi para mim, né? E o Maurício, esta interpretação, essa possibilidade, eu aprendi com ele, como meu professor, né? Então, um dos objetivos nossos aqui é tocar isso, né? Que é um desafio nosso, é um desafio do processo coletivo, é um desafio que dá lucro ou prejuízo por causa desse tipo de escolha em relação às suas próprias vendas, né? Então, nós estamos aqui discutindo, debatendo o quê? Existe ciência para entender o nosso comportamento. E esses estudos sobre o nosso comportamento, inclusive, tem muita coisa consolidada. Espera aí, então vamos dar uma olhada para isso, vamos buscar um pouquinho do mapa da PNL para poder entender a formação de preço? É um pouquinho disso aí, tá, Paula? Né? Então, eu entendo até que para quem escutar a primeira vez, fala assim, nossa, mas será que é isso mesmo? Né? Como eu vou empregar isso no meu dia a dia, na minha granja? Como que eu vou fazer isso na minha visão de mercado? Como melhorar? Exatamente. Então, a minha singela sugestão é que primeiro você saiba que a sua verdade é interpretativa. Não é única. Não existe verdade absoluta, professor? Podemos dizer assim? Nessa área que nós estamos conversando, pelo menos não. Tá? Mas acho que não existe verdade absoluta. Aí eu não tenho certeza de todas as verdades desse mundo, né? Certo. Mas no que se refere a vender o que você produz, tá? De qualquer jeito, o mapa nunca é o território, né? De repente o cara quer inventar a máquina de costura. Já viu? Ela já existe? Não, digamos. Mas eu tô falando do cara que inventou a máquina o cara de que costura. inventou, certo. Ele viu uma coisa que ninguém viu, tá? Até então, o corte da agulha era na parte de trás da agulha. Para fazer a máquina de costura, o corte da agulha tem que ser junto à ponta, tá? Quando ele viu isso, ele viu alguma coisa fora da caixa e inventou essa maravilha que é a máquina de costura, né? Quer dizer, fazendo uma mudança. Sem isso, sem o corte junto à ponta, não seria possível, tá? Mas, nossa, ele teve problema quando ele mandou fazer a agulha com corte na ponta. Ninguém entendia. Não, então a pessoa, ele pedia a agulha, o senhor te entregava uma agulha com um corte no traseiro da agulha. Isso atrasou a máquina de costura até ele ir junto com o construtor de agulha para explicar para ele. Não, isso é muito legal. Eu não sei se casa um pouco com o território, mas é uma dúvida que surgiu, assim, por exemplo, quando se fala cada um tem que ter a sua visão, né? Ou então,
perceber o que está acontecendo do mapa do outro. A palavra oportunidade dentro do mercado da suinocultura, ela vem como uma visão de mapa, não é o território? Porque às vezes o que é oportunidade para você não é oportunidade para mim? Entendi sua pergunta. Tem relação, né? Porque o que nós voltamos aonde? Na sua interpretação. Então, aquele momento para um pode ser uma oportunidade, pode ser um desespero, pode ser um desastre. Tá certo? E essas coisas são importantes, Paula, porque, vamos pensar um pouquinho no nosso processo aqui. A gente sempre falou isso, Maurício, assim, desde lá de trás. Isso é um processo de gente e números. Tá certo? E os números, eu diria que são até mais fáceis do que as pessoas. Não naquela visão pejorativa, o problema são as pessoas. Não existe isso. As pessoas são a solução, né? E não existe isso. Mas assim, aonde que eu quero chegar? Não adianta a gente ficar só focado no número sem entender as pessoas, os comportamentos dela, frente ao mercado, frente à reunião de bolsa, frente à formação de preço, tá certo? Porque nós temos só 5 anos disso, pessoal. Na hora que nós tivermos 7, 10, 15, aonde nós vamos estar com a formação de preço? Recapitule aí como era a formação de preço 6 anos atrás. Pense na sua memória aí qual era a força do grupo, qual era a força do suinocultor mineiro, como ele se comportava frente aos preços. Tá certo, Paula? Então, assim, o nosso propósito aqui é tocar as pessoas para o próprio comportamento, como ele vai se refletir na sua atitude sobre o mercado, na sua atitude em relação à bolsa, na sua atitude em relação à participação na reunião, ao voto do que é o mercado. Então, há tudo isso. Porque além da sua questão individual, lá da sua venda legítima, eu não quero ter prejuízo, eu quero ter o melhor preço, isso é tudo legítimo. Se você não der um olhar no coletivo e no processo que está te ajudando a ter o melhor preço, nós podemos desgastar até o processo, né? Então esse aqui é o objetivo. Então assim, essa história do mapa é importante. E as interpretações diferentes vão ser responsáveis pelas oportunidades que você está dizendo, né? Sempre há representações melhores, que dão melhores resultados, bem como há representações piores, que dão os piores resultados. Perfeitamente. Quer ter sucesso, imita os melhores. Né, Maurício? E aí vamos voltar na máquina, né? E apesar de você acreditar que o buraco da agulha sempre foi atrás, tem alguém que vai ver ele na frente, né? Na ponta. Então, assim, a minha interpretação, a minha visão dos fatos é interpretativa. Sempre. E se eu tiver essa convicção, eu vou estar mais aberto à visão do outro. Mais até do que interpretativa, ela é representativa. Eu represento a realidade como eu quiser. Olha aí. Tá? Melhor ainda. Tá. Então, eu represento a realidade como eu quiser. Mudança de representação é sempre possível. A realidade permanece lá a mesma e eu represento essa realidade de um modo diferente para ser vantajoso, para ser lucrativo ou para ser confortável para mim. Entende? Perfeitamente. O Homo sapiens é um ser complexo, né? Sim. Então, por isso que às vezes pode estar parecendo complicado, mas não é. E é o que eu sugiro, quem tiver com uma sensação de estranheza, que processe com calma, gradativamente, nisso tudo que nós estamos falando. E fica no YouTube, né, Paula? É bom de ver até depois. Sim, né? Fica disponível no nosso canal do YouTube, o canal da Asceng, e também fica disponível no nosso Spotify e no Deezer. Se você não tiver tempo de ficar vendo, você pode ouvir durante seu trabalho, durante a academia, fazendo uma caminhada, entendendo sua realidade, né, como está. Exatamente, né? Um ponto forte que completa esse raciocínio,
é uma diferença importante entre o ser humano e os outros bichos. O bicho é regulado a partir de dentro do bicho por instinto. Não tem muita conversa, tá? Se ele está com fome, ele pega, mata e come, ok? O ser humano não é bem assim. Tá? O ser humano perdeu a capacidade instintiva e passou a ser regulado de fora, a partir de fora, pelas regras do grupo. Ok? Então, quais são as regras é uma pergunta importante. Se cada suinocultor quer se orientar por uma regra, vale a pena se reunir e acertar as melhores regras. E as regras mudam com o tempo. Tá? As regras de 5 anos atrás não são mais as regras de hoje, né? Isso que você está falando aí. Perfeito. Sobre 6 anos atrás, 5 anos atrás. Então, talvez valha a pena definir melhor as regras. Olha só, que bacana. Né? Então, olha aí o que está trazendo. Nós não somos instintivos. Nós somos um bicho coletivo que se orienta pelo grupo. Pelo grupo e tem, então, uma capacidade imensa de produzir em grupo que os outros bichos não têm, né? Exatamente. Isso faz da gente capaz de fazer um foguete à lua, né? E olha que rico o que você está trazendo. E que esse grupo é regido por regras que são flexíveis e merecem polimento, merecem aperfeiçoamento constante com o objetivo de manter o grupo produzindo o melhor resultado possível. Certo, Maurício? É esse o raciocínio? Sim, certo. Olha... Te dou um exemplo, se você quiser. Gostaríamos. É um exemplo de uns 20 anos atrás. A empresa estava fazendo um plano estratégico, tá certo? E o dono me chamou lá por indicação para resolver determinada linha de problema. Eu ajudei e eu estava indo embora quando ele falou: Maurício, mas tem uma coisa aqui que me incomoda muito, porque cada um pensa de um jeito aqui. Eu falei: olha, você tem que fazer um acerto de regras, entende? Disse para ele como é que faz e fui embora. Tá. Essa é a perguntinha de milhões, hein? Como fazer? Isso dá outro podcast. Com certeza. Dá outro podcast. Aí, 6 meses depois, ele me chamou: Maurício, com esse negócio das regras, a gente ficou tão organizado que os lucros aumentaram de 30% a 35%. Eu falei: olha que bom, não sei o quê. E esse cara passou a fazer isso em todo o plano estratégico. Ele faz um reacerto de regras a cada 5 anos. Tá? Sempre muda alguma coisa importante que melhora as bases produtivas da empresa e tudo mais. Tá? Mas... Excelente, excelente, Paula. E estou me lembrando de uma pergunta que você trouxe para nós na preparação. Tá? Por que às vezes algumas pessoas têm um comportamento de brigar com o preço? Né? Porque antes de termos todo esse processo analítico, ele era puramente subjetivo. Ele não tinha nenhuma avaliação de oferta, ele não tinha nenhuma pesquisa de mercado. Gente, aquela pesquisa de mercado adequadamente respondida pela Seng, ela é perfeita para dar a temperatura do mercado. Então, isso é uma coisa importante também. Né? Vamos falar assim, lá no passado, a gente se reunia nesta associação para fazer o preço de um jeito na ausência de informações. Era o que tinha disponível. Né? Isso é coisa muito importante, até deixar muito claro. Tudo, a gente só está aqui hoje porque muitos fizeram muita coisa antes. Né? Não somos melhores do que ninguém. Somos os personagens desse tempo que estamos cuidando de fazer o nosso melhor possível. Mas vamos voltar aqui na ideia. A gente tem que também fazer essa autocrítica, essa avaliação. Se eu estou pensando o mercado como eu pensava há 10 anos atrás e não tinha informação nenhuma... Tá ferrado. Exatamente. Agora eu tenho um caminhão de informações, mas ao invés de aceitá-las, de me orientar por elas, eu fico brigando com elas.
porque na fase de baixa elas me contam algo que eu não gostaria de ouvir. Né? É, o território, né? O mapa. É, exatamente assim. Vamos lá. A interpretação, o mapa, Alvimar, como é que você fazia? Eu já participei disso, sempre participei. Eu falo isso em nossos encontros. Essa visão do mercado que eu tenho hoje, eu não tinha 6 anos atrás. São essas regras que ele vai recriando? Vem de tudo, Paula. Justamente assim, o que acontece? Como é que é a sequência disso? Gente, vamos fazer um mecanismo para a gente poder entender a oferta de modo não declaratório, né? Que é uma coisa que você está vendendo quanto? Não, isso aí a pessoa, na expectativa de ter um benefício, ela altera aquela resposta. Não, isso não vale. Nós vamos pegar as informações direto do computador. Tá certo? E trouxemos para análise. A partir daquilo ali, a gente ancorou a oferta. E aí fomos entendendo o resto. Tá certo? E a gente tem dentro do grupo hoje pessoas já que têm a clareza do funcionamento de mercado. Outros ainda estão apegados ao mapa de 10 anos atrás. Tá certo? Então a sugestão nossa é que reavalie se você está considerando as informações disponíveis para pensar o preço, ou se você está apegado ao seu comportamento de uma época que todos nós tínhamos comportamento semelhante, porque ninguém tinha informação. Aí hoje nós temos um caminhão de informações, algumas pessoas já transformaram seu comportamento. Nós estamos humildemente sugerindo que todos venham conosco com os melhores raciocínios e comportamentos possíveis sobre o preço. Não é isso? Nossa, a gente tem muita pauta, né? Esse assunto com certeza rende vários podcasts. E gostaria muito de agradecer sua presença, professor, agradecer você, Alvimar, com a gente, sempre trazendo aí essas visões de mercado, esses processos. E aí, sobre esse assunto que a gente conversou hoje, qual a mensagem principal que a gente pode deixar para o nosso suinocultor, para o nosso associado, sobre esse processo? Olha, Paula, o objetivo nosso aqui é tocar as pessoas, tá certo? Porque as pessoas são importantes, são fundamentais nesse nosso processo de formação de preço. E a tecnologia para estudar e entender o nosso comportamento. Tá certo? E com qual objetivo? Com o objetivo de produzir lá na frente o melhor resultado para o grupo, como o Maurício bem colocou aqui. Né? E eu queria dar uma pequena sugestão. Se isso tudo que a gente conversou aqui pareceu diferente, inusitado para você, eu sugiro, assista mais de uma vez e coloque isso para rodar, para refletir. Eu acho que vai ser muito bom para todo mundo. E aí, professor, conta pra gente. Eu estou pensando aqui. Uma ideia antiga é que numa equipe de vendas, o vendedor deveria competir, os vendedores deveriam competir uns com os outros e o supervisor de vendas devia incentivar a competição e ele mesmo mostrar que ele vende mais para competir com a equipe. Isso cria uma equipe que dura um certo tempo de produtividade, depois a produtividade cai, tá? Então todo mundo já sabe que isso não é bom. Gente, acerto entre as pessoas é que é fundamental, tá? Um entender o processo do outro, um contribuir com o outro, ao invés de competir, acertar as coisas. A melhor equipe tem uma irmandade e não uma competição entre os elementos. Então, suinocultor, não compita com outro produtor que é igual a você, tá? E que você pode contribuir com ele e ele contribuir com você. Se todos contribuírem com todos, ninguém segura. Entende? Perfeitamente. Muito obrigada. Termina agora o nosso AscengCast, seu canal de informação da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais. Enquanto isso, continuamos conectados na internet. Mande sua sugestão de tema para comunicacão@aceng.com.br e siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, @aceng_mg e no Facebook, @acengmg. E até a próxima!